A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui no canal do meu amigo, do meu irmão, Anacleto, parceiro, meu irmão que Deus me deu, não só ele, como a Rita, a Anitta, é uma família abençoada. Eu agradeço muito a Deus por vocês fazerem parte da nossa vida e nós fazer parte das suas também. Que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês, sempre e sempre. Eu fui convidado pelo meu amigo Anacleto a trazer uma palavra de Deus. Eu creio que Deus ele vai falar conosco agora. Eu creio que Deus ele vai edificar nossas vidas agora. Gostaria que os irmãos lessem comigo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo ele foi chamado para apóstolo, para o Evangelho de Deus. Evangelho significa boas novas. Boas novas do Evangelho. Boas novas de Jesus Cristo. A partir do momento em que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, recebemos também um chamado de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus Cristo para toda criatura. O apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho, ele falava do amor de Cristo, independente do que acontecia com ele, independente se ele era chicoteado em praça pública, independente se ele era preso, o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra, porque ele conhecia muito bem quem entregou o chamado a ele, quem entregou o chamado de pregar para ele. Ele sabia muito bem quem colocou esse chamado na vida dele. Foi o Senhor, foi Deus que deu. E por isso que jamais ele pensou em parar, jamais ele pensou em desistir. Porque o chamado quem deu foi Deus. Talvez o seu chamado seja cantar, seja louvar, seja pregar. Talvez o seu chamado seja tocar um instrumento musical. A Bíblia fala do chamado de Moisés, que era tirar o povo da escravidão. A Bíblia fala do chamado de Josué, que era conduzir o povo à terra prometida. A Bíblia fala também do chamado de Jonas, que era pregar em Nínive. Qual é o seu chamado? O chamado de pregar a palavra? O chamado de louvar? O chamado de tocar algum instrumento? Qual é o seu chamado? Eu quero dizer para você não parar, para você não desistir, para você continuar firme com o seu chamado. Porque quem entregou esse chamado nas tuas mãos foi o Senhor. Quem te deu esse chamado foi Deus. Assim como o apóstolo Paulo, ele jamais pensou em desistir, ele jamais pensou em parar. Não para não, não desiste não. Esse chamado, quem te entregou em tuas mãos para ganhar almas, para ganhar vidas para o reino do Senhor, foi Deus. Foi Deus que colocou em tuas mãos. Então pegue com força, não desiste, não para. Ainda que esteja complicado você viver esse chamado, ainda que seja complicado você andar com esse chamado, não desiste não. Não para, continua firme. Só sabe o preço de uma chamada quem vive uma chamada. E Deus ele chamou você para viver a chamada. Essa chamada de pregar, de louvar, de tocar. Não para não. Deus ele está usando esse vídeo agora para encorajar você a continuar com a tua chamada, para não desistir da tua chamada, pois foi Deus que entregou essa chamada nas tuas mãos. É de Deus essa chamada. E Deus ele quer que você siga em frente. Deus ele quer que você continue rumo a ganhar almas para o reino, através do que ele te entregou, através do que ele te deu nas tuas mãos. Não é hora de desistir, não é hora de parar. É hora de agarrar a tua chamada
que seguir, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros, e você é um ceifeiro do Senhor. E você, como sendo um grande homem, uma grande mulher de Deus, Deus ele te entregou essa chamada, porque Ele sabe que você é capaz, que Ele sabe que você pode caminhar com essa chamada. Então não desista, não para, continue em frente, siga em frente com a tua chamada, que através da tua chamada, Deus ele vai ganhar, você vai ganhar muitas almas para o reino do Senhor, através do que Deus te entregou. Acredite nisso, confie nessa palavra, que Deus ele vai te usar grandemente através do teu chamado. Deus abençoe você.